Está começando o mês de julho, que é o meu mês favorito. Primeiro porque é mês de férias, ou era mês de férias, né? Depois que a gente sai da escola e da faculdade deixa de ser, mas eu ainda gosto do mês de julho porque ele me lembra as férias. E também, acima de tudo, porque é o mês do meu aniversário. Então já vão se preparando. No dia 24 de julho, quero receber presentes. Não, eu tô brincando, eu não posso reclamar de não receber presentes, porque mais uma vez, agora no mês passado, eu recebi muitos livros legais que eu vou mostrar pra vocês nesse book haul, que dessa vez me surpreendeu pela criatividade dos livros e das propostas de marketing das editoras para bombarem os seus livros, começando pelos livros enviados pela editora Darkside, que sempre me surpreendem porque são muito lindos, cuidadosos, edições maravilhosas. Esse mês eu recebi esses dois livros, os dois de capa dura. Esse se chama o primeiro Em Algum Lugar nas Estrelas. A autora é a Claire Vanderpool, é americana. É um romance de formação. Pelo que eu pesquisei, o protagonista é um garoto, adolescente, que se sente meio abandonado pela família. A mãe dele morreu, o pai dele não dá muita bola. Esse garoto é mandado para uma escola interna, conhece um outro garoto que vai abrir a cabeça dele para um mundo de muitas imaginações e descobertas. Veio dentro do livro essa pequena roda com várias pessoas, com vários cantores famosos e compositores tipo Mozart, tipo Frank Sinatra. Enfim, parece ser um livro que mistura cultura pop com formação e descoberta do mundo. Parece ser bem interessante. Outro livro também que a Darkside mandou esse mês tem ainda uma proposta mais criativa. Em primeiro lugar, porque o título, tá aqui a capa do livro, ele é da Cynthia Hand, e o título está escondido por um post-it. A gente precisa puxar o post-it aqui para conseguir ver. Ó, O Último Adeus. Você tem que puxar aqui o post-it. E também eles mandaram junto uma caneta Bic com o nome do livro aqui, como se tivesse escrito à mão. Eu não entendi muito bem, né? Aí eu comecei a ler o livro. Ele também não tem informações na contracapa, mas ele tem toda essa linguagem aqui de caneta, né? Inclusive eu reparei, olha só, que as letras, toda a impressão do livro, eu nunca tinha visto isso, é azul. É azul cor de caneta Bic. E pelo que eu vi, eu dei uma circulada aqui, o livro ele mistura narração tradicional, com capítulos e tudo mais, e páginas de um diário. Ele é contado em primeira pessoa, uma proposta muito interessante, muito original, criativa. Eu só queria pedir pro pessoal da Darkside, agradecendo, é claro, de me mandar os livros, me mandem junto os releases, tá? Porque às vezes chegam uns livros maravilhosos assim, mas como eles não têm nenhuma informação, não têm orelhas, tudo, eu fico sem saber sobre o que a história se trata. Às vezes tem alguma coisa muito mais legal ainda que eu poderia dizer sobre esse livro, mas eu não pude dizer simplesmente porque eu não sabia. E continuando, a editora Record, mais precisamente o selo Verus Editora, que pertence à editora Record, me mandou os dois primeiros livros da série Garota do Calendário. Esse foi muito claro pra mim, eu logo percebi o que era. Lendo aqui atrás, a gente consegue ver que é uma série que vai ter 12 livros, cada um representando um mês do ano. Então eles me mandaram o correspondente ao mês de janeiro, isso, e de fevereiro. É uma série erótica, pelo que eu entendi, a proposta é a seguinte: a protagonista é uma moça chamada Mia, que precisa muito de dinheiro, porque o pai dela tá devendo um dinheirão para um agiota, e para recuperar esse dinheiro, né, e salvar a vida do pai, porque o agiota tá ameaçando matar o pai, ela topa trabalhar como uma prostituta, como uma acompanhante de luxo e tudo mais, e ela vai durante um ano trabalhar dessa forma, e cada livro vai contar como que foi a aventura da Mia dentro desse um ano como acompanhante de luxo dessa série que vai ter 12 volumes. Eu quero ver se a autora, que se chama Audrey Carlan, se ela vai ter criatividade para escrever 12 livros com a mesma protagonista, vivendo situações que uma acompanhante de luxo vive, não sei, se segura durante 12 livros, mas pra quem gosta do gênero eu tenho certeza que vai gostar bastante. E outro livro também que eu recebi, esse foi da editora Globo, dentro do selo Biblioteca Azul. Esse aqui é do Graham Greene, que é um escritor britânico, e ele conta a história de um cara, um inglês, que foi pra Haiti, antigamente no século XX, né? Na época em que o Haiti ainda era um grande destino turístico que atraía, né, turistas de todos os lugares, porque é uma ilha muito bonita no Caribe e tudo mais. Só que na mesma época que se passa o livro, estava também rolando a ditadura do terrível ditador, né, que passou pelo Haiti no meio do século XX, que é o Papa Doc,
que eu sei muito vagamente notícias sobre o que aconteceu naquela época. Eu já ouvi dizer que esse tal de Papadoc era um sujeito absolutamente terrível e sanguinário. Enfim, o protagonista é um cara, um inglês que tá morando no Haiti, enfim, trabalhando com o turismo, recebendo outros turistas europeus, e enquanto isso tá rolando essa ditadura no Haiti, e a história se desenrola dentro desse contexto. Achei muito legal a proposta, muito obrigada, Editora Globo, que me mandou. E deixa eu correr que ainda tem muito livro pra mostrar. Esse é um livro que eu comprei e eu acho que eu tenho que mostrar porque interessa a muitos estudantes que vão prestar FUVEST no fim do ano. Mayombe, do Pepe Tela, que é um autor angolano. Esse livro aqui, leitura obrigatória pra FUVEST, então eu vou trazer a resenha agora no segundo semestre, quando... Já por experiência do canal, eu sei que muita gente procura as resenhas do Ler Antes de Morrer para estudar para o vestibular, então eu vou trazer a resenha no segundo semestre. Um presente que eu recebi esse mês de um leitor do canal chamado Israel é A Cor do Leite, da Nell Leishon. Achei a proposta bacana do livro também, ele se passa no século XIX, no ano 1830, parece, 31, e ele é contado por uma menina de 15 anos que tem os cabelos da cor do leite. Não sei porquê, né? Ela tem cabelos brancos. E ela nasceu numa fazenda muito miserável, analfabeta, né? No século XIX e tudo mais. E ela conta a história da vida dela. Achei bem bacana, muito obrigado pelo presente. E também outro presente, esse foi da minha mãe. Contos completos da Virginia Woolf. Fazia muito tempo que eu queria ler a Virginia Woolf, uma das principais escritoras mulheres de todos os tempos. E aqui estão todos os contos dela. Não sei se eu vou conseguir encarar todos de uma vez, né? Dizem que é uma escritora complexa, mas eu fiquei muito feliz com esse presente, então valeu, mãe. E continuando, a Companhia das Letras me mandou dois livros que eu pedi pra eles me mandarem, que fazia tempo que eu gostaria de ler. Um deles é O Anjo Pornográfico, a biografia do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, pelo Rui Castro. Eu sempre ouvi falar sobre essa biografia desde o tempo da faculdade de jornalismo. Dizem que o Nelson Rodrigues teve uma vida cabeludíssima e que essa é uma das melhores biografias já escritas no Brasil. O Rui Castro é um gênio nessa arte. Então, eu pedi pra eles, eles me mandaram. E eles também mandaram Guerra dos Mundos, um clássico de ficção científica do século XIX, do H.G. Wells. Guerra dos Mundos, então também vou colocar na minha lista de resenhas. E a Livraria Saraiva, que agora também é parceira do canal, me mandou 2 livros para comemorar a Festa Literária de Paraty, que acabou agora nesse domingo, a Flip, porque eles me mandaram 2 livros de 2 autores que estavam na Flip. Um deles é o Irvine Welsh, um escritor escocês que está ganhando cada vez mais destaque, mais prestígio. Esse livro aqui, que se chama Skag Boys, ele completa uma série de 3 livros que ele escreveu sobre a juventude lá na Escócia nos anos 80, quando toda a Grã-Bretanha passou por um período de crise econômica intensa e uma geração de jovens sofreu com o desemprego e depois com o consumo de drogas pesadas e depois criminalidade, enfim. Confesso que é um tipo de literatura muito pesada que eu geralmente não me interesso, mas de qualquer forma eu agradeço a Livraria Saraiva por ter me mandado essa cortesia. Eles me mandaram também um livro de poesias do Leonardo Frois, que se chama Chinês com Sono e Clones do Inglês. É uma coletânea de poesias, pelo que eu percebi, poesias bem malucas, né? Muito obrigada por ter mandado. Depois eu vou olhar com um pouquinho mais de calma. E ainda falando de poesia, eu recebi o livro Por Aí, do Renan Alvarenga, um escritor de onde ele é. Nascido em 86 na cidade do Rio de Janeiro. Ele me mandou autografado aqui, muito obrigada, Renan. Outro escritor novo também, um novo talento da literatura que me mandou o seu trabalho foi o Gabriel Pimenta, que me mandou uma coletânea de 10 contos chamado A Sombra do Centauro, que sim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi aqui da descrição dos contos, parecem ser bem complexos, bem intensos e psicológicos. Achei interessante, bem ousado, e eu achei também a edição da editora Letramento muito caprichada, uma capa dura, parece ser um livro cuidadosíssimo. E também mais um novo talento da literatura que está se mostrando cada vez mais talentosa é a Érica Bombardi. Ela já tinha me mandado um livro lançado de maneira independente, e esse aqui não, esse aqui foi lançado pela editora Fina, então ela está crescendo.
uma escritora paulista que está sendo cada vez mais premiada em vários concursos que ela participa de poesia e de literatura. Esse aqui é O Canto do Irapuru, que, pelo que eu entendi aqui no release, é um romance que se passa no interior de São Paulo, de onde a Érica é. Ela é da cidade de Jaú, parece. E o protagonista é um garoto de 16 anos que também sonha em sair daquele fim de mundo, encontrar o seu lugar no mundo maior, mas ele tem esse traço de se passar no interior de São Paulo, é um romance rural. Então aqui está O Canto do Irapuru. E a mesma editora Fina, que na verdade se chama Escrita Fina, desculpa por ter falado errado, que está escrito aqui realmente de um jeito fino, eu não tinha conseguido ler antes, me mandou um dos livros que eu mais gostei de receber esse mês. Eu acho que a proposta é infantil, mas mesmo assim foi as que eu mais gostei. É uma coleção de histórias de amor da mitologia grega. Então tem a história do Eros e da Psique, do Piramitisme e outros amores da mitologia grega. Eu simplesmente adorei. Eu adoro mitologia clássica e fazia muito tempo que eu não ganhava um livro assim, fazia muito tempo que eu não entrava em contato com essas histórias. Muito obrigada, pessoal da editora Escrita Fina. Agora eu não vou errar mais. E para fechar, ainda na proposta infanto juvenil, a editora Irapuru me mandou A Lenda do Cangaceiro Sem Cabeça. Eu adoro a proposta da editora Irapuru. Eles sempre me mandam esses livros jovens que sempre fazem homenagens à cultura brasileira, ao nosso imaginário popular. E esse livro aqui, que é voltado para jovens, claramente é uma referência à lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, essas coisas estrangeiras, europeias. Eles trouxeram para a nossa realidade, para o estado da Bahia, e contaram a história, a lenda do Cangaceiro Sem Cabeça. Parabéns ao pessoal do Irapuru. E então aqui está, já que eu não tinha mostrado antes a pilha completa, esses foram os livros recebidos do mês de junho. Me falem aqui embaixo no campo dos comentários se tem algum título aí que chama mais a atenção de vocês, que vocês querem ver uma resenha logo. Vou deixar também os links dos livros que eu consegui encontrar aqui embaixo na descrição dos vídeos. Caso você queira comprar, você ainda por cima ajuda o canal com uma parcelinha da sua compra. Beijos pra todo mundo, até sexta-feira!